Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa exposição da Palavra de Deus. Vamos meditar hoje no Salmo 137. Esse salmo ele é caracterizado como sendo um salmo de lamento coletivo, pois nos permite conhecer como a comunidade judaica no exílio da Babilônia, vivendo longe do templo de Deus, lembra com saudade de Sião e como essas lembranças são marcadas pela lamentação, com os relatos de tristeza, da zombaria dos inimigos e da opressão ao povo de Israel na Babilônia. O povo que chora de saudade de Jerusalém, às margens dos rios da Babilônia. Esse salmo, ele mostra que a única esperança que resta ao salmista diante daquela situação é dirigir-se ao Deus de Israel pedindo sua justiça sobre os seus inimigos. Esse salmo ele foi escrito após o retorno de um remanescente de Israel do exílio babilônico. Provavelmente um judeu temente a Deus que rememora aquele difícil período na Babilônia e expressa seus mais profundos sentimentos a respeito daquele tempo. O Salmo 137 é um misto da expressão de saudosismo, revolta e anseio de justiça dos judeus deportados para a Caldeia. O contexto histórico nos mostra que Jerusalém foi advertida muitas vezes pelos profetas sobre o cativeiro babilônico. Entre vários profetas, Jeremias percorria as ruas da cidade anunciando o juízo vindouro caso o povo não desse ouvidos à palavra do Senhor. Ezequiel fez vários atos proféticos que mostravam nitidamente a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico. Por ignorar as profecias, o resultado foi a desolação de Jerusalém no ano 586 a.C., por Nabucodonosor, e um período de 70 anos de cativeiro. O verso 1 diz: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Levítico, no capítulo 26, Deus já havia falado sobre o castigo da desobediência que aponta para esse momento do cativeiro do povo judeu. Diz: e espalhar-vos-ei entre as nações, desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Levítico 26, 33. Deus também falou sobre as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência em Deuteronômio capítulo 28, que também aponta para esse momento. O povo havia feito a pior escolha, desobedecer a Deus, e por isso foram levados cativos para a Babilônia. Durante o cativeiro, o profeta Daniel também estava na Babilônia e tinha consciência da condição do pecado dos filhos de Israel. Daniel, no capítulo 9, verso 4 a 14, Daniel ora admitindo a culpa do povo de Israel. Outro profeta que esteve no exílio babilônico é Ezequiel. No capítulo 1 de Ezequiel, verso 1, ele faz esse relato, assim como no capítulo 3, verso 15. O salmista descreve de forma coletiva o destino dos exilados levados pelo rei Nabucodonosor. Ele escreve os primeiros 4 versículos na forma nós, no plural, representando todos os exilados que tinham em seus corações uma saudade incessante de Sião ou Jerusalém. O escritor desse salmo, cujo nome é ignorado, elaborou uma forma de lamentação que, ao expressar seus sentimentos, também pudesse manter viva a esperança de retornar a Sião. Jeremias também faz menção do pecado do povo nessa época. Lamentações capítulo 3, verso 39 diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. A lembrança de Sião era a melhor e mais bela esperança que eles tinham em relação à sua pátria, ao templo e ao culto a Deus em Jerusalém durante esse período do exílio babilônico. O versículo 2 diz: nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas. Uma pergunta interessante é por que os judeus levaram suas harpas para o cativeiro. Os judeus eram um povo com várias festividades estabelecidas na lei, um povo alegre. Os levitas costumavam acompanhar com suas harpas os cânticos de louvor à glória do Senhor no templo de Jerusalém.
Porém, agora no exílio, por terem sido consumidos pela tristeza, angústia, penduraram os seus instrumentos musicais nos salgueiros. Agora não há mais templo. Portanto, para eles, nenhuma música pode ser cantada. Todas as expressões de alegria desapareceram desde que foram levados como cativos para aquela terra estrangeira. Não havia mais motivo para alegria. Afinal, eles não podiam mais ir a Jerusalém para celebrar as festas do Senhor. Uma resposta à nossa pergunta sobre por que os judeus levaram suas harpas, para o cativeiro na Babilônia, é que eles tinham esperança de voltar a Jerusalém e poder tocar e cantar hinos de louvor a Deus. No verso 3 diz: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. No verso 4, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Além da tristeza de estarem cativos numa terra estranha, havia o sofrimento da provocação dos inimigos, que pediam cânticos de Sião. As provocações soavam como um escárnio ao povo judeu, quando pediam que fossem alegres e entoassem cânticos de Sião. Havia um contraste entre a música alegre, cantada em Jerusalém, e a realidade vivida pelos judeus naquele momento. Eles estavam no exílio. Eles preferiram pendurar suas harpas nos salgueiros. Isaías capítulo 24, verso 8, faz referência a esse momento. Como então eles poderiam entoar cânticos de júbilo e entreter seus atormentadores numa terra estranha? Evidentemente, eles não queriam e não podiam tomar parte num concerto para o entretenimento dos seus inimigos. Imagine cantar para os seus inimigos quando seus amigos estão sendo enterrados, quando as calamidades da guerra estão em alta, quando as pessoas que você ama estão mortas ou sofrendo, ou quando sua cidade foi destruída. Para eles, os cânticos de Sião não se destinavam a esse momento e nem a esse lugar. Ezequiel, no capítulo 26, versículo 13, faz referência a esse momento. Diz assim: farei cessar o arruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das tuas harpas. No versículo 5, diz: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. No verso 6, apegue-se-me a língua ao paladar. Se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Nos versos, o salmista expõe os sentimentos mais profundos de sua alma. Proclama maldições sobre si mesmo, como o ressecamento da mão direita, a qual ele tocava a harpa, e que a sua língua se apegue ao seu paladar, de maneira que não pudesse mais cantar e até mesmo falar, mostrando assim seu amor, sua preferência por Jerusalém, e se recusando também a aceitar, a seguir a vida na Babilônia, se recusando a não esquecer Jerusalém, que para ele está acima de qualquer coisa que pode fazê-lo feliz. No versículo 7 diz: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois dizem: arrasai-a até os fundamentos. Assim como nos versos 6, o salmista não quer esquecer de Jerusalém, no verso 7, ele traz lembranças muito amargas que precisa esquecer. Os edomitas são descendentes de Esaú, que é irmão de Jacó, e que formaram duas nações. Jacó deu origem a Israel e Esaú a Edom. Pode parecer estranho duas nações formadas por irmãos serem inimigas, mas isso está relacionado à descendência da mulher e à descendência da serpente, em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Romanos capítulo 9, verso 13 diz: amei a Jacó, me aborreci de Esaú. O salmista, ele pede a Deus que se lembre dos atos abomináveis do povo de Edom na época das tribulações de Jerusalém, que zombavam e ironizavam, além de perseguir os fugitivos judeus, enquanto a cidade de Jerusalém era destruída. Obadias, no capítulo 1, verso 11 a 14, faz referência a esse momento. O versículo 8 diz: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. No verso 9 diz: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los
contra a pedra. As palavras do salmista aqui, elas parecem extremamente severas, vingativas, desprovidas de amor. Por que crianças indefesas deveriam ser tratadas com tanta crueldade? Primeiro, devemos entender que o salmista ele utiliza aqui uma linguagem de guerra do seu tempo. Da mesma forma, aconteceu com as crianças judias quando a Babilônia invadiu Jerusalém. A lei dizia olho por olho e dente por dente. Portanto, é a declaração de um juízo dentro do contexto da sua lei e do seu tempo. Segundo, o salmista ele está apenas reafirmando a profecia contra a Babilônia em Isaías capítulo 13, verso 16, que relata exatamente o que ele escreveu nesse salmo. Em terceiro lugar, novamente nós vemos a batalha entre a descendência da mulher, que vai culminar no nascimento de Jesus, e a descendência da serpente. Apocalipse, capítulo 18, fala sobre a queda da Babilônia, que representa o pecado e o mundo. Como nós podemos aplicar esse salmo às nossas vidas? O versículo 1, que diz que eles choravam assentados às margens dos rios da Babilônia, fala sobre o pecado que levou Israel ao cativeiro e teve grandes consequências como choro, lamento, angústia. Eles se tornaram peregrinos e forasteiros na Babilônia. Da mesma forma, contextualizando para os nossos dias, o pecado também nos tornou forasteiros nesse mundo que representa a Babilônia. No versículo 2, que diz que eles penduravam suas harpas nos salgueiros, nós podemos entender que naquele tempo o povo de Israel estava intrinsecamente ligado ao templo, que era o lugar de adoração e culto. E por isso eles penduraram suas harpas nos salgueiros, porque na Babilônia não havia templo, nem lugar para o culto. Contextualizando para os nossos dias, hoje nós somos forasteiros, porém nós somos o templo. Nós somos livres para adorar em qualquer lugar e a qualquer momento. E devemos adorar principalmente nos momentos difíceis, pois a Babilônia vai nos oprimir. O versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Como forasteiros e peregrinos que somos, nós devemos saber e entender que o mundo nos odeia. Sempre vão nos provocar e escarnecer, tentando nos fazer duvidar da nossa fé. Nós devemos permanecer firmes na comunhão, na adoração e na certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. O verso 5 e 6, que diz: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseca a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Nós devemos nos lembrar que peregrinos e forasteiros têm paixão pela sua pátria. Devemos ter paixão pela pátria celestial, a Nova Jerusalém, sabendo que estamos passando apenas uma temporada nesse mundo. Portanto, não devemos amar o mundo, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, verso 15. O verso 8 e 9, que diz: filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. E o versículo 9, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Jesus, ele voltará e julgará esse mundo, que é a Babilônia, e o pecado e a serpente serão totalmente destruídos. Nós, porém, estaremos na pátria celestial com Cristo, adorando, felizes por toda a eternidade. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 4. Que Deus vos abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima.